Eu gostaria então de começar a pensar o que é que significa um filho, quer dizer, um filho na sociedade. A meu ver, um filho exprime dois tipos de vínculo que a gente pode ter com as novas gerações. O primeiro é o mais óbvio, é o vínculo biológico, aquele que concerne a reprodução da espécie, aquele que concerne diretamente a reprodução da vida. Esse vínculo que a gente tem com os filhos, ou os adultos têm com os filhos, esses vínculos eles são relativamente mais fáceis, não só de serem vividos, como de serem respeitados. Em casos extremos, em casos que realmente estão na franja do convívio cotidiano corrente, é que nós vemos a tendência, a inclinação, ou mesmo acontecimentos que dizem respeito à desvalorização da vida dos filhos. Em geral, nós somos uma espécie que preza pelos filhotes, e isso aí é garantido por um mecanismo, por um dispositivo que em psicanálise a gente chama de apego. O apego é a forma natural, espontânea, biológica que a gente tem de se apegar à progenitura. A progenitura, a prole, as gerações às quais nós damos origem. Esse apego é inato, ele não precisa ser aprendido. Nós nascemos com essa capacidade, como nascemos com a capacidade de comer, de andar, de nos locomover. Basta o estímulo necessário e basal para que nós possamos pôr em ordem isso. Outra coisa é o vínculo de parentesco. Isso é diferente. O vínculo biológico automático é dado pelo apego. O vínculo de parentesco é dado por um outro dispositivo com a qual a evolução nos dotou, que é o do amor. No vínculo biológico do apego, nós nos ligamos corpo a corpo. No vínculo amoroso, nós nos ligamos por meio das imagens e ideias que nós temos de nós próprios. Amar o filho, ou seja, fazer com que a cultura se reproduza, que é isso, em suma, que nós somos levados a fazer, significa duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que no amor aos filhos, nós queremos imortalizar nossos valores, por sabermos que somos mortais. Ou seja, nós queremos que não só a nossa parte biológica, genética, aquela que vive, mas não tem consciência de que vive, essa persista e se reproduza. Isso o apego garante. Pelo amor, nós queremos que os valores que nós prezamos, aquilo pelo que nós achamos que vale a pena viver, ou aquilo que a gente acredita que dá sentido à vida, nós queremos que isso sobreviva à nossa passagem pela Terra. Nós queremos que isso subsista depois que a gente se vai. O amor ao filho é uma das maneiras que a gente tem de preservar aquilo que culturalmente nós inventamos de melhor. E esse interesse, digamos, cultural, que se passa independente de nossa consciência, algo que nós pouco refletimos, esse interesse cultural também se apoia num outro mecanismo, no outro equipamento que a evolução nos dotou, que é o que Freud chamava de equipamento narcísico, e a qual eu já me referi. Ao amarmos nossos filhos, nós amamos aquilo que na gente a gente imagina, ou conta, ou narra, ou descreve, como sendo aquilo que nós poderíamos ser de melhor, poderíamos ter de melhor. O amor ao filho, quando Freud descrevia isso como emanação do nosso narcisismo, significa que nós queremos que com a vida dele
e com a satisfação, com o sucesso vital dele, ele leve a cabo, ele leve a termo, ele realiza aquilo que nós não realizamos. Vejam bem, isso nada tem de egoísmo. Dizer que a gente ama no filho a melhor imagem da gente é o contrário do egoísmo. Egoísta é quem não pode fazer isso. Egoísta é quem não tem a capacidade de projetar naquelas pessoas que vêm depois de você aquilo que você tem de melhor. Nós veremos então, quando isso acontece ou quando isso é culturalmente incentivado, os dilemas que se criam, os problemas que se criam. De qualquer forma, tentando sistematizar até agora o que foi dito, nós temos então esse vínculo ou laço biológico baseado no apego, isso é dado, isso é automático. Raramente a gente desrespeita ou pode desrespeitar isso, que significa morte, caso a gente não cuide fisicamente de uma criança, de um bebê ou de quem nos sucede. Normalmente, os acordos nesse terreno são mais fáceis. Raramente você vai encontrar discordância nas pessoas ou nos adultos quanto à maneira, vamos supor, de cuidar da higiene do bebê, se é preciso ou não vaciná-lo. Se todo mundo que a gente vive, inclusive o mundo da cultura, fosse tão facilmente levado a um termo de acordo, nossa vida provavelmente seria outra vida. Seria a vida talvez de anjos, né? Não de humanos. Talvez fosse mais sem graça, mas seguramente com muito menos conflito. No que diz respeito à transmissão da cultura, no que diz respeito, digamos, à herança narcísica, que a gente quer dar a eles ou quer fazê-los viver, os desacordos começam, porque isso não é mais da ordem da autorregulação do organismo, nem da autorreprodução da espécie, isso é da ordem da satisfação. Essa outra dimensão que nós humanos temos. E quando entra a ideia de satisfazer, ou seja, o que é aquilo que me satisfaz, nós temos uma função, que é uma função extraordinariamente diversificada e criativa, que é a função imaginativa. Se nós quiséssemos fazer uma espécie de pesquisa aqui sumária e rápida entre o que é que satisfaz a gente, e bastaria pegar a menor coisa que a gente pudesse ver, a gente ia ver a maravilha do espetáculo. A gente vê que ia surgir uma diversidade literalmente incalculável, imprevisível. Ora, uma vez que existe essa diversidade, é natural, é normal que existam conflitos. Um quer afirmar mais do que o outro aquilo que ele acredita que é bom. Pois bem, se então, quando se trata da autossatisfação, ou em outros termos, mais familiares, da busca da felicidade, nós temos os nossos filhos e nós projetamos nele esses tipos de ideais, vocês entendam como é complicado e como é complexo. É natural que surjam discordâncias, é entendível que surjam problemas, é impossível evitá-los. Mas existem problemas e problemas. Certos problemas são problemas que fazem com que a cultura se enriqueça. Certos problemas ou dilemas fazem com que a cultura e, consequentemente, a vida emocional se empobreça. Pois bem, para recapitular então, a maneira histórica como os filhos vêm sendo criados, e para não retroceder até Adão e Eva, nem teríamos tempo nem interesse, basta oferecer um grande contraste. O grande contraste que era o tipo de família que nos precedeu e cujo modelo era a família aristocrática, a família nobre. Nesses casos, qual era o investimento narcísico dos pais no filho? O investimento narcísico deles era a esperança, né? Era a expectativa de que eles levassem adiante a honra, a reputação das linhagens, das casas, dos nomes. Não se queria mais do que isso, e isso já dava muito trabalho, basta vocês verem qualquer filme histórico, qualquer romance histórico ou ler história, a respeito do que era a transmissão da honra e da reputação nas sociedades de corte, nas sociedades aristocráticas. Né? Existe problema suficiente, mas o objetivo era razoavelmente simples. Você, o pai e o filho, fazia parte de uma linhagem que os ultrapassava em interesse. E você não era, nem tinha o direito, ou suposto direito, de querer afirmar qualquer interesse individual em detrimento ou em desfavor
de alguma coisa que vinha por gerações e gerações, séculos e séculos. Era assim que a família se organizava, era assim que os filhos eram cuidados, todos os adultos, de olho no nome, na linhagem, na casta, etc. Bom, isso foi varrido, nós sabemos, com as grandes revoluções burguesas e democráticas do final do século XVIII. Essas implantaram outras coisas, nós somos herdeiros dessa herança, herdeiros culturais e psicológicos, e nós estamos agora observando um momento de transição em alguma coisa que tem aproximadamente 250 anos, 350 anos ou 300 anos de prática, que é a constituição da família nuclear. Vejam bem, ao contrário, e eu primeiro preciso definir isso para você ver a função e o lugar do filho, como ele passou a assumir, o lugar que ele teve que assumir, ao contrário da família aristocrática, a família nuclear, ela se constituiu em cima de outros axiomas. Qual é esse? Em primeiro lugar, os vínculos conjugais passavam a ser consentidos, passava a ter o mútuo consentimento dos parceiros. Ninguém mais era obrigado a casar com A ou com B, porque o patrimônio ia ser aumentado ou o teor de nobreza ia ser acrescentado. Agora, as pessoas deveriam se aproximar e contraírem vínculo conjugal por livre escolha. E a livre escolha era baseada no critério do amor romântico. Era o grande critério que permitia e legitimava a escolha livre entre os parceiros para a constituição do vínculo conjugal. Além do que, ele devia ser monogâmico, ele devia ser, por princípio, indissolúvel para assegurar a perpetuação do bom cuidado da prole. E, em terceiro lugar, ele passou a concentrar a atenção e o interesse dos adultos praticamente nos filhos. Nuclearização da família não é só diminuição do tamanho daqueles que nós consideramos parentes. É também restrição drástica dos interesses. Enquanto antes o nome de família contava tanto quanto a filiação biológica, a partir de agora a concentração afetiva vai ser essa que nós ainda experimentamos, da qual somos herdeiros. Os filhos passam a ser a coisa mais intensa, mais preciosa para o casal. Não pelo vínculo de apego, eu diria, mas pelo vínculo de amor. Criou-se a ideia da criança como merecedora de toda a atenção, a ideia da criança frágil, a ideia da criança do futuro e a ideia de que essa é a ação e a função precípua dos pais, é cuidar dos filhos. Isso se sobrepõe a qualquer outra coisa, inclusive o cuidado com o mundo comum. Quando eu estou chamando a atenção, é porque se a gente estivesse dizendo isso para um grego, isso seria a coisa mais absurda que aquelas orelhas de Atenas podiam ouvir. Entende? Para nós, vai de si. É evidente. Todo o nosso narcisismo, 90% dele, foi posto aí durante 250 anos. Pois bem, qual é o nosso problema atual? É que isso está mudando. Isso está mudando. E por que isso está mudando? Porque as regras da constituição familiar começaram a mudar. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos para que depois a gente possa ver a repercussão no afeto ou nas relações dos pais com os filhos. Começou a mudar porque a natureza da família começou a mudar. A ideia da indissolubilidade do casamento foi posta em questão. Ela foi violentamente sacudida nos anos 60 e 70. Primeiro, pela corrente da contracultura, uma contracorrente que visava modificar as relações cotidianas. Depois, por críticas de ordem marxista ao que se chamava a alienação burguesa. Esses ataques que vieram de um lado, se vocês quiserem, de correntes sociais, antropológicas e psicológicas de inspiração marxista, e de outro, da contracultura, os mais velhos como eu estão lembrados, das esperanças de construção de comunidades hippies, onde o laço familiar fosse absolutamente secundário em relação ao laço comunitário, não é? Onde se imaginava que os filhos seriam criados por todos, sem que tivesse apego, para evitar neuroses, para evitar complexos de Édipos, para evitar possessividades, para evitar a violência dos adultos. Todo esse impacto, isso começou a repercutir nas relações familiares. Com a emancipação que se chama feminina,
a ideia da sexualidade ou da liberdade sexual ser privilégio do homem também mudou. A partir dos últimos 30 anos, as mulheres começaram a dizer, não é só você que tem liberdade libidinal, eu também tenho. Consequentemente, não vou ficar em casa, em bom português, desculpa a expressão, pilotando tanque e fogão. Enquanto você, entende, tem aqui dentro, né, tudo que lhe é necessário para o bem viver e ainda se permite ter a relação secundária de lado. Quando isso começou a ser movimentado, quando isso começou a se movimentar, e sobretudo nos países anglo-saxões e nórdicos da Europa, isso é uma invenção basicamente inglesa, americana, alemã, escandinava, né, que foi exportada para o mundo, entende? Como uma conquista democrática, diga-se de passagem. Pois bem, em função disso, o casamento começou a se tornar indissolúvel. Indissolúvel, não, o contrário. Hoje em dia, existe um acordo tácito, embora não seja dito. Quer dizer, a promessa de ficar eternamente ligado não mais existe. Isso é aceito pelos adultos, com raras exceções, e pelos jovens também. Eles sabem que quando o amor acaba, quando o interesse pelo outro termina, isso pode ser interesse sexual, interesse amoroso, e aí tem todo um terreno de discussão e de entendimento que pode ser negociado um pouco mais, mas o fato é que acabou a insolubilidade. Os filhos não são mais uma coisa compulsória. As pessoas conseguem controlar o número de filhos. Elas conseguem escolher se querem ou não ter filho. Em função da dissolução do casamento, em função da livre escolha do ato da procriação, isso trouxe uma mudança gigantesca, e dessa nós somos contemporâneos, na relação entre adultos e crianças, sobretudo em pessoas abaixo da minha geração, que é que o valor afetivo do filho passou a mudar. O valor afetivo do filho antes era de ser o centro da família, que por sua vez era a célula da sociedade. Agora, o valor afetivo do filho se relativizou. Ou seja, o filho, por exemplo, ele não tem o mesmo valor afetivo dependendo do momento, da circunstância em que chega. Ele é muito bem querido, ele é muito amado, mas se vier no momento e na circunstância exata. Ou seja, se o casal estiver se entendendo bem, se ela já tiver feito pós-doutorado, se ele já tiver comprado um apartamento, se os dois já tiverem viajado bastante, se o carro tiver segurado, etc, etc. Se a vida estiver arranjada, então o filho é muito bem aceito. Fora dessas circunstâncias, não. Começa a haver os problemas entre os casais. Foi você que quis. Não, foi você que quis. Não, mas nós quisemos. Não, mas era a relação. Não, era você, etc, etc. Vejam bem, a mudança no imaginário. A outra coisa do valor afetivo, quer dizer, do filho, não só é a escolha disso, como é o fato, né, de você também começar a definir que adultos vão exercer a função de paternidade. Uma vez que casamento pode se dissolver, que você pode ter 2 ou 3 ou 4 uniões, você coloca a criança, né? Coloca a criança sob a influência, e aí vai variar a afetividade, mais ou menos vai gerir, né? De vários adultos, que nem sempre têm o mesmo compromisso com a criança que os pais biológicos. Às vezes tem mais os segundos pais. Outras vezes tem menos. Entende? Mas, de fato, o que ocorreu é que esse valor afetivo do filho começou a variar. Em função, primeiro, da escolha de se eu quero ter filho em que momento, depois, com quem meu filho vai ficar a partir de um certo momento. Isso traz uma repercussão para os filhos muito importante. Muito importante. Que nós vamos ver daqui a pouco, mas eu vou dar a terceira grande mudança que eu acredito que passou a existir entre adultos e crianças, que foi a crítica à hierarquização da família. Pai e mãe antes, era pai e mãe por decreto de status. Ninguém precisava ter tais ou quais qualidades para ser pai e mãe e ser aceito como pai e mãe. Se era pai e mãe, porque se era pai e mãe, porque se deu origem a um filho. E como pai e mãe, dizia é sim,
é sim, senhor. É sim, senhora. A crítica a tudo isso, a proposta de mudança nessa hierarquia por relações mais igualitárias, fez com que aquilo que no nosso jargão a gente diz, em vez de educação ser voltada para status, ou seja, aquilo que autoriza o ato de quem diz ou faz, é o status que lhe é dado, essa educação passou a ser gerida pelo respeito ao desejo. Ora, no desejo todos somos iguais, entende? Consequentemente, em vez de hierarquia, você passou a ter um igualitarismo. Igualitarismo esse, onde muitas vezes os pais solicitam dos filhos que eles opinem, digam e muitas vezes decidam sobre certas coisas, que agora com um pouco de recuo a gente está vendo que é difícil, se não impossível, se não a sobrecarga, se não o excesso, pedir. Criança, pela experiência de vida, ou adolescente, pela experiência de vida, ele não tem como responder a certas coisas. O pai brigava, vai se separar, vem cá que a gente vai conversar. A gente separa por isso, por isso, por isso. E a criança fica completamente tonta, ela parece que está em Marte. Ela não tem capacidade de decidir aquilo, não tem maturidade sexual, nem emocional, nem passou pela prova ritual do romantismo amoroso, nem dos desgastes das relações, nem passou pela crítica ao casamento romântico, nem tem ideia do que é responsabilidade de família. Então, se você chama ele como cúmplice para decidir, você está dando um problema a ele que ele não tem capacidade. É como você pegar uma formiga e dizer, olha só, eu estou aqui com um vírus no meu computador, resolve. Ela é muito hábil para fazer formigueiros, isso é uma coisa extraordinária. Mas não para resolver problemas, sei lá, de software, imagino eu, porque não conheço nada, né? Chamo um técnico cada vez. Pois bem, vejam só que esse igualitarismo das relações, a ideia da escolha do ato da procriação e a ideia do valor afetivo relativizado em função do momento de cada um, isso começou a repercutir nos filhos. De que maneira? Uma das maneiras mais difíceis que o filho tem que ter. Em primeiro lugar, opacidade da função paterno-materna. Não fica mais claro o que é da ordem do pai e da mãe fazer. Se não fica claro o que é da ordem do pai ou da mãe fazer do ponto de vista afetivo, o filho passa a querer aquilo que é mais fácil e é entendível. É aquilo que se mede, é aquilo que se pesa. E, em geral, é a proteção via dinheiro. Né? É a mostra imediata do afeto, é aquilo do que ele não pode duvidar, é aquilo que se mede, que parece que tem aparência, ou seja, ele quer dos pais, que pela própria opacidade da função, ele começa a ficar incerto se gosta ou não, se de fato é merecedor de todo o afeto que ele imagina que deveria ter. Uma das consequências desse tipo de incerteza, né? Uma das consequências desse tipo de desconfiança, é que ele começa a querer provas materiais de alguma coisa que afetivamente ele não está muito seguro. É a via mais fácil, é a via entendível. Então, normalmente, o excesso de atenção, o excesso de proteção, o excesso de mimo, excesso de presente, excesso de outras coisas. Como ele também está incerto, e o pai, por sua vez, já está convertido à moralidade familiar do respeito ao desejo, ele começa a se tornar, em função da insegurança, tirano. Ué, você não diz que respeita a minha opinião? Pois eu quero isso. Eu quero sair aos 12 anos, para ir para a festinha da minha colega, que é no lugar XYZ, ou aos 13 anos, em que os pais dizem, não vai porque é inseguro, mas por que é que eu não vou se todos os pais deixam? Significa que os outros pais têm confiança no filho e você não tem em mim. Significa que os outros pais respeitam o movimento dos filhos e você não respeita o meu. Significa que você está projetando em mim uma insegurança que é sua, não é minha. Então, as relações igualitárias e o respeito ao desejo começa a dar lugar e a permitir que surja um diálogo desse, vocês imaginem, impensável em 1920, 1930, 1940, 50 e mesmo 60. A partir daí isso começou a mudar nesses países de língua inglesa, estamos dizendo. Né? Então, ora, essa incerteza no valor da proteção afetiva, ou do afeto investido, ela começa a se traduzir, muitas vezes, por excesso de demanda, em geral material, quando as pessoas têm condições, e por excesso de demanda de submissão ao outro, ao próprio desejo. É como se, na cabeça da criança ou do adolescente, é mais ou menos assim. Se eu tiranizo e ele obedece, aquilo é uma prova de amor. Aquilo é uma prova de amor, aquilo é uma prova de carinho. Mas,
Isso ainda não dá conta nem é suficiente, se vocês quiserem, para mostrar um pouco os impasses do que a gente está vivendo, né? Porque, em função dos próprios pais estarem voltados pela conversão deles mesmos dos adultos a um outro universo que eu vou abordar daqui a pouco, que eu chamo de moral do espetáculo e moral do entretenimento, uma vez que os adultos estão, eles próprios convertidos a isso, eles fazem com que a criança, no mesmo golpe, ou com uma só pancada, ele recuse a autoridade do pai e, de roldão, a da tradição. Em poucas palavras, as crianças estão perdendo o sentido de autoridade. Vejam só, eu não sei se para vocês, a palavra tem o peso. A palavra tem o peso que ela tem na prática cultural humana até agora. O que é autoridade? Né? A autoridade é simplesmente aquilo que nos mostra o que é o bem. Toda a vida foi. A autoridade não precisa se justificar. Ela é aquilo que fornece a base de todas as outras justificações possíveis. A autoridade faz parte desse solo comum, o solo comum a partir do qual a gente decide, a gente hesita, a gente duvida, a gente inova, mas ela que dá a base, como se fosse nossa terra. O lugar onde a gente pisa, daí a gente pode correr, andar, voar, querer fazer estripulia, acrobacia, mas sem terra e sem gravidade, nós não faremos nada disso. É claro que o marciano faria, marciano não, porque está jupiteriano, uraniano, mas não a gente. Na cultura, até agora, ela tem funcionado como autoridade, sendo o solo absoluto. A autoridade é a voz contra a qual nós jamais elevamos a mão nem a palavra. Ela é dada, ela é o bem. Vejam bem, nós temos vários exemplos de autoridade. A mais conhecida delas é a autoridade religiosa. Durante anos ela vingou. Boa parte da autoridade paterna derivava dessa autoridade. Outra fonte de autoridade era a autoridade, digamos assim, de ordem política, ou seja, os mitos construtores dos nossos ideais democráticos. Né? A autoridade religiosa, por exemplo, no nosso caso, em boa parte judaico-cristã, é a autoridade compassiva, né? Não faz mal ao outro, não mata, não fere, não faz o outro sofrer, respeita, etc. A autoridade dos mitos democráticos era liberdade, igualdade, fraternidade e justiça. Ninguém tem direito a fazer nada que venha prejudicar isso. Isso estando respeitado, nós todos somos livres de nos autorrealizarmos segundo nossas capacidades, nossas possibilidades, nosso esforço. Pois bem, isso era fornecido pelo pai. Os pais diziam o que era o bom, o que era o bem, basicamente ancorado no dossel, ou no mapa religioso, ou no mapa da tradição política democrática. Depois, isso começa a vacilar. O relativismo, o desejo do igualitarismo, a perda do sentido da hierarquia, faz com que você diga, ué, é bom para você, mas não para mim. Ou foi bom para a sua geração, para mim não. Tem certos princípios da tradição que, se a gente abrir mão, a gente não vai mais se reconhecer no que a gente é. Outra coisa é mudar essa tradição, mostrando que ela fica enriquecida pelo exercício, está entendendo? De tal desejo, de tal prática, de tal ato. Mas o que acontece é que na história da autoridade tem um capítulo à parte. Só pode existir autoridade no que passou. Não existe autoridade em futuro. Pensem bem. Nem existe autoridade em coisas passageiras. Isso é um contrassenso. Quem é que tem autoridade? A autoridade representa um valor de algo que existiu e que sustentou historicamente, que foi capaz de se manter. Ninguém é autoridade, digamos, em microfonia, a menos que ele possa falar de um conhecimento acumulado, e olha, eu estou falando de uma coisa simples, não moral, entende? No manejo desse aparelho. Então, quando o pai, ou a mãe, ou os adultos encarnavam a autoridade, eles falavam em nome de uma moralidade que tinha resistido ao tempo. Quando você dizia, bom, mas qual é a justificativa para eu não matar, em vez de matar, o que é que o pai e a mãe respondiam? Porque Deus quer. Mas por que Deus quer?
para aí, Deus é um mistério insolúvel, Deus não se explica. Se aceita ou não, e quem não se aceita vai virar brochete no fogo do inferno. Para aí. Do lado de cá, vejam como para a argumentação, porque é o solo. Do lado de cá, você dizia, ué, mas por que ser justo e não explorador? Quem é que diz que é melhor ser equânime do que ser tirano? Aí o que é que o pai respondia? Você tem alguma outra ideia melhor? Está aqui todas as grandes sociedades. Tudo que a gente fez de melhor na nossa cultura veio de sociedades democráticas. Aí vinha Atenas, você compare isso com a barbárie, compare a Renascença, olha a Revolução Francesa, olha Tiradentes, olha a Revolução Americana. Ou seja, você falava em nome do que passou. O teste da autoridade é o teste da idade, é o teste da resistência diante de competidores morais. Consequentemente, a autoridade não exige persuasão, a autoridade não exige argumentação. A autoridade é o solo a partir do qual aí a gente duvida de outras coisas. Uma vez que a gente tem isso, a gente passa, então, a querer refletir, a persuadir, a argumentar, mas isso é pré-argumentativo. Isso é dado de imediato na nossa visão de mundo, na formatação, é o nosso hardware. Pois bem, isso está mudando. Isso está mudando porque justamente os adultos estão aderindo a qualquer outra coisa que eu estou chamando de moral do espetáculo e moral do entretenimento. O que é a moral do espetáculo? A moral do espetáculo é a moralidade em que a opinião e a maneira como os adultos entendem o mundo, ela é toda traduzida e mediada por várias coisas, mas o fundamental delas são os meios de comunicação. O que você sabe, o que você pensa, o que você quer, tudo é dado pelos meios de comunicação de massa. É claro que por outras coisas também, mas esses são os mais massacrantes. Na moral do espetáculo não é necessariamente show de mau gosto. Espetáculo quer dizer, aquilo que te é mostrado, ou a parcela da realidade relevante, é aquela que a mídia mostra. Ela pode dizer que hoje é extremamente relevante o banditismo no Rio de Janeiro. E isso vai ser o assunto de todo o Brasil e de 99% das pessoas. Se amanhã diz, não, agora vamos discutir as brigas étnicas no Burundi ou na Tanzânia, novamente aquilo vai ser do interesse de todo mundo e o filtro da realidade vai passar por conflitos infelizes num país que 99% dos brasileiros jamais consegue localizar no mapa. Não consegue localizar no mapa. E isso faz com que os adultos comecem a perder confiança na própria experiência. Com que eles próprios não saibam, digamos, argumentar, nem falar em nome de qualquer coisa, que seria aquilo que daria legitimidade a eles, porque a realidade deles começa a ser uma realidade determinada pelo espetáculo. Isso é uma coisa que mina, pouco a pouco, a condição, e pouco importa que o espetáculo, está entendendo, seja entrevista de um psicólogo. Pouco importa que o espetáculo seja uma grande reportagem numa revista dessa que diz síndrome de pânico é isso, transtorno obsessional é aquilo, olha aqui o que fazer com o sexo, olha como o pai trata filho. Saiu de cartaz, saiu da realidade. A ideia, mais ou menos, os mais jovens aqui seguramente foram ver, alguns mais velhos eu não sei, eu, apesar de mais velho, gosto muito, é a ideia de uma Matrix. Uma Matrix imaginária, né? Onde você... Tudo que é relevante é aquilo que a Matrix imaginária determina que seja. Vejam bem, isso não é ser catastrófico, isso não é ser apocalíptico. A gente pode mudar isso perfeitamente, né? Não estou aqui demonizando o meio de comunicações. Tem função informativa, é uma função democrática. Vamos, então, dentro do que eu acredito que é a ideia correta, corrigir as perdas para aumentar os ganhos. Mas o fato é que quando você para de pensar, e quando você já não tem mais a tradição, e você começa a agir a partir de uma realidade flutuante, você começa a perder o pé. Adultos estão submetendo as crianças a isso. Eu estava falando de grandes questões. Se eu trouxer para o plano da moralidade, vocês vejam como isso é absolutamente arrasador. Se eu trouxer para os filmes, para as novelas, para as entrevistas dos técnicos de alma, ou seja, nós, analistas, etc. Entende? Especialistas.
de emoções, vocês vão ver a coisa absolutamente arrasadora. Porque basta que o filho esteja lá, ou um personagem da novela de sucesso, ou sei lá, um profissional de sucesso nessas áreas nossas, diga, está errado, para o adulto dizer, eu acho que eu estou errado. E o filho dizer, você está errado? Agora que está sabendo, eu já sabia há muito tempo. Entende? Por quê? Porque eu li. Tive uma palestra na escola em que a psicopedagoga disse, eu vi uma palestra na escola em que tal pessoa disse, porque na rua me disseram o contrário. E eu tenho amigos que são cérebro, que são crânio, que são irados, como eles dizem na linguagem. Sabe de tudo, entende? Sinistro, como dizem. Grotesco, como dizem. Entende? Já me disseram. E se você diz, pode ser, eu não sei, você está pegando a tradição de séculos e descartando para fora. Você não pode ser autoridade, não existe autoridade em coisa passageira. Não existe. Toda autoridade é em coisa que vence a resistência do tempo. Então vocês vejam, primeira coisa é isso. Em segundo lugar, não só pela moral do entretenimento, pela moral do espetáculo, mas por um outro setor que é a moral do entretenimento. A moral do entretenimento não é diversão. Diversão é uma coisa saudável, todos nós temos que ter. É passar a agir eticamente como se estivesse se divertindo. Qual é a característica da diversão? A característica da diversão é que ela abre um lugar de repouso em nosso agir ético. Vocês já pensaram? Quando a gente está se divertindo, a gente deixa de pensar eticamente e de sentir eticamente. Se a gente continua sendo assim, a gente não se diverte, a gente é um chato, a gente não diverte ninguém. Entende? É por isso que na diversão, por exemplo, vocês vejam, as pessoas, digamos, podem contar piada politicamente incorreta. E todo mundo ri. E não significa que a pessoa que esteja rindo seja uma pessoa que necessariamente seja truculenta na vida. Onde ela vai fazer piada, em geral, se faz o tempo inteiro com a sexualidade, com a autoridade, com o pudor, com tudo que é nossa responsabilidade, nossa tarefa, manter no cotidiano, na tonalidade ética. Como nós somos agressivos, a gente é hostil, como Freud diz, a gente pode gozar com a humilhação do outro, a gente tem que ter um lugar onde isso passe. Não adianta imaginar que nós somos anjos sem asas que caímos ontem do céu. Nós temos esse repertório. E Freud sempre dizia, tem que dar lugar a isso. E o melhor é que você dê lugar da maneira em que isso seja mais inofensivo. E qual é a maneira que isso é mais inofensivo? É no terreno da arte do entretenimento. Os gregos já sabiam disso. Quando eles faziam aquelas tragédias horrorosas hoje em dia para o nosso da gente, que as pessoas se esganavam, gritavam, se dilaceravam, é porque ele sabia que no cotidiano da Ágora ninguém ia fazer aquilo. O cotidiano da Ágora é aquela razão e a vontade de pensar no bem comum. Onde é o lugar, então, onde eu dou voz às mulheres que nunca estão representadas lá. Onde é o lugar que eu posso criticar os deuses de todo jeito, chamá-los de vingativos, entende? Ciumentos, baixaria, sei lá, o que for. Né? É ali. A mesma coisa a gente faz no terreno da diversão. Agora, esse modo de vida da diversão, isso não pode migrar para o cotidiano. No meu cotidiano, eu tenho peso, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que medir eticamente a consequência do meu ato e do meu gesto. Pois bem, os adultos atuais começaram, até por força da instabilidade com que eles estão educando os filhos, a maneira como muitos se acham impotentes diante do mundo, acham que não tem o que fazer, que o mundo não tem jeito, e boa parte deles acha isso porque estão muito confortáveis, porque estão vivendo um tipo de vida impensável há 70 anos, porque não tem mais dor física, porque tem uma quantidade de tratamento para dor moral enorme, porque se locomovem em carros confortabilíssimos, porque tem prevenção de saúde, porque ninguém mais tem dor de dentes, entende? Quando a gente vai chegando nesse nível de conforto, tudo vai sendo uma dificuldade enorme. E já que o mundo é muito difícil e eu não posso sofrer, né? Porque se eu sofrer, eu sou masoquista, eu não me tratei bem, o que é que eu faço? Eu construo minha Suíça. Cada um quer seu suíção. Primeiro dentro da casa, depois no próprio corpo. E quanto mais eu me afasto do mundo, menos responsabilidade eu tenho no mundo.
Eu me preocupar porque minha cunhada disse tal coisa sobre mim, ela que vai se tratar. Na minha análise eu já resolvi. Entende? Em absoluto, vou me ocupar disso, tá entendendo? E meu filho chega, tá entendendo? Tá pirado, tá entendendo? Tá mal educado, paciência é a vida dele, a minha outra, nós somos duas pessoas. Eu dei a vida por ele. Mas chega, agora eu vou viver minha vida, vou fazer minha ginástica, vou fazer meu regime, vou ficar bonito ou bonita, vou ver minhas oportunidades profissionais. E o filho? Eu se incomodar com o que meu pai e minha mãe disse, mas imagine, eu mais me empapuçar, entende? Do que passar na minha frente e me dar prazer. A consequência, a responsabilidade em relação a mim, em relação ao outro, não. Isso é a virulência da moral do entretenimento. Essa virulência, ou essa moral do entretenimento, também via dose homeopática na moral do espetáculo dos órgãos de comunicação de massa. O mundo é extremamente fácil. Exemplo, entrevista de celebridade. Veja o que é a entrevista de famosos. O que é a sua vida? A minha vida é ótima. Qual é o seu conselho em relação ao que se passou? Olha, não tem um só. Confie na sua espontaneidade. Não se deixe atrapalhar por medos e culpa dos outros. Tenha um sonho, vá em frente, que você chega lá. Entende? Ou seja, o mundo é feito de luz artificial, trilha sonora para a ocasião, gelo seco, efeito especial. Cadê? A sordidez dos interesses, a mesqueza, a mediocridade da competição, a luta esfalfante, o trabalho de todo dia. Esses nós substituímos, ou estamos substituindo, a vida exemplar, que antigamente é a da autoridade, agora é a da celebridade. Ou seja, por quê? Porque celebridade é autoridade, entre aspas, no passageiro, naquilo que não tem consistência, no fugaz, naquilo que é hoje que não é amanhã. É simplesmente aquilo que fascina, aquilo que seduz, mas aquilo que não induz nenhuma responsabilidade. A pessoa que está falando é diferente. Pense em figuras de autoridade tradicionais, onde os pais se ancoravam. Podia ser o operário padrão, o empresário capitão de empresa, o intelectual virtuoso, o bom político, está entendendo? Todos esses homens, eles tinham uma característica, que a notoriedade correspondia ao talento, à real possibilidade. Hoje a celebridade, a notoriedade, só tem uma regra, a visibilidade. Então as pessoas humanamente mais medíocres, e muitas vezes intelectualmente ou de qualidade, são postas como vidas exemplares. E quando elas são postas como vidas exemplares, elas só ensinam o valor do passageiro, da irresponsabilidade com que passou e da responsabilidade com que vem adiante, porque o que se quer delas e o que elas transmitem é exatamente a ideia do efêmero, do fugaz, do descompromisso com tudo, exceto com o bem-estar de um momento. Uma vez que boa parte dos adultos se deixa fascinar por isso, eles vão perdendo a autoridade em relação aos filhos. Então, resultado, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente rico. Eu não sou apocalíptico, como dizia Humberto Éco, nem tenho nenhuma ideia de catástrofe. Eu não acredito que a gente esteja vivendo à beira do fim do mundo. Simplesmente não acredito. Né? Quando eu era jovem, diziam que a gente estava vivendo à beira do fim do mundo. E o mundo já durou um tempão, eu já estou para lá, tá entendendo? Toda vez que a gente tem um problema que nos intriga, a gente costuma ter a saída de facilidade e dizer o mundo vai acabar amanhã, a gente não pode resolver isso. Não é verdade. De fato, tem problemas sérios e graves, né? Problema que muitas vezes você se coloca e vê. Mas não é esse, com certeza. Isso é questão de ajuste. Isso é questão de sintonia. Isso é questão da gente saber e aos poucos começar a enfrentar isso que nós criamos, que por um lado é um ganho humano e democrático. Hoje em dia as pessoas são menos preconceituosas, menos violentas, os filhos são menos oprimidos. Entende? Tem mais possibilidade, muitas vezes, de ter adesão afetiva aos próprios pais. Nós ganhamos mais liberdade, digamos, do ponto de vista de nossas escolhas afetivas, em particular as mulheres, não é? Que muitas vezes suportavam aquela vida conjugal
e de cuidado dos filhos, que era opressiva, sim. Ela ganhava em segurança, mas perdia completamente satisfação. Hoje em dia, muitas vezes, estão perdendo, se você quiser, em segurança. Estão ganhando, muitas vezes, em satisfação. Pois bem, existem ganhos em tudo isso. O que é que a gente pode fazer num fórum como esse? Né? A gente tentar se afastar um pouquinho do nosso cotidiano e ver que aporte pessoal a gente pode dar isso. Né? Por que não a gente usufruir de todas essas liberdades com respeito, se você, à autoridade? Até agora ninguém me deu prova contrária de que é ruim eu ser eticamente responsável por aquilo que eu faço. Ninguém, não tem. Se a gente consegue, por exemplo, fazer um esforço na educação cotidiana, ou no professorato, ou dentro de casa, ou conosco, de começar a ter distância, muitas vezes, dos interesses do que eu estou chamando dessa moral do espetáculo, do entretenimento, se a gente redefinir nossa felicidade de outra maneira, por exemplo, sem essa preocupação, que isso tão obsessiva conosco, muitas vezes com a forma, não é? Até porque é inútil, a contraprova, não tem isso. Né? As pessoas, eu vou repetir, só do ponto de vista da fitness, desse cuidado excessivo com a forma corporal, que muitas vezes nas famílias de classe média ou ricas, isso nas pessoas mais favorecidas, acaba virando uma obsessão. Não é verdade? Isso aí a psicanálise, a meu ver, tem toda a razão, em particular Freud e Lacan. Né? A gente se apega a corpos, mas a gente só ama ideias e imagens. Entende? Não tem como. Quando a gente ama alguma coisa na pessoa, seguramente a corporeidade vem como invólucro, como envelope. Não tem isso. Isso que as pessoas procuram é aquele tipo de satisfação amorosa. Não adianta se enganar que é a estampa, está entendendo, que vai favorecer isso. A estampa fornece uma noite de ficação, sei lá se é assim, não sei se tem essa palavra, mas por aí, entende? Então, se a gente, de fato, começa a se distanciar disso, se distanciar dessa coisa que muitas vezes é feita por pessoas que têm um enorme poder na comunicação social e uma disposição mínima de responsabilidade ética. Vocês querem o melhor exemplo? De novo, eu não vou acusar ninguém, porque isso é uma coisa muitas vezes inadvertida. A moda da magreza. Eu vou repetir aqui o que eu já disse em todo canto, porque para mim não é cruzado, é simplesmente chamar a atenção. Meia dúzia de desmiolados em Milão e Paris resolveram que as mulheres devem ser esqueléticas. Foram? Não tem como. A gente pode datar de onde é que sai o lugar e a coisa. Resolveram que para poder enfeitar os vestidos dele, as moças tinham que ser daquele jeito. 2 minutos. Pense em 2 minutos. A epidemia é uma tristeza que a gente vê hoje em dia. Sofrimento de adultos e adolescentes, em particular garotas. Ficou penosa, acabou-se. A vida começou a não ser mais nada, a não ser a girar em torno disso. Nas pessoas psicologicamente mais frágeis, né, aí é arrasador o efeito. Arrasador, são 3, 4, 5, 6, 7 anos de vida perdido atrás de uma miragem louca, de pessoas completamente irresponsáveis, que não se dão conta de que eles têm nas mãos um poder de persuasão e de indução de hábitos gigantesca. E que faz aquilo pelo bel prazer, ou porque vende mais, ou porque ganha mais, ou pelo interesse daqui e ali. Então, eu acredito que a gente, não só pela reflexão, pela mudança prática, pelo debate da cultura, que é assim que a cultura muda, é pouco a pouco a gente discutindo, se transformando de geração em geração. Quem quiser mudar a cultura com sacudidela, vai se arrepender, vai fazer mais mal do que bem, porque hábitos e inércias de hábito não são coisa que a gente troque como troca de camisa, a gente não troca de convicção cultural como troca de preferência por água mineral. Isso é nossa identidade, é nossa cara, é nosso caráter, é nosso ser. Isso é um trabalho penoso, difícil, quando se trata da sociedade. A gente tem que ter paciência histórica, a gente tem que ter confiança no futuro e saber que a gente está pondo uma pedra no edifício que vai demorar muito a mudar. Mas o que a gente conseguiu de melhor mudou assim. Durante anos e séculos, quando não milênios. E quem tentou sacudir, quis fazer 40 anos e 4, ou 1000 anos em 10, vocês já viram o que aconteceu. Eu não preciso agora estar evocando stalinismo, nazismo, está entendendo? O terror
francês ou outras experiências terríveis que nós tivemos. Então, aos poucos, a gente consegue ter distância disso e unir o ganho de uma com o ganho de outro. A gente não precisa perder a autoridade. A gente não precisa deixar de se respaldar na tradição. Se A, B, C e D diz que isso é dessa maneira, cada um veja a sua própria experiência. Medir. Faz sentido isso que aquela pessoa, que aquela criatura está dizendo ali? Ela pode vir coberta de tudo que é de galão, de sabedoria, de prestígio social, do que quer que seja. Faz sentido? Não faz. Eu vou argumentar com o filho dessa maneira. Eu acredito que a gente pode, então, pouco a pouco, ir recuperando esse diálogo ou essa confiança de quem está vendo, né? Eu acho que a base existe, e essa base é potente. Nós nos apegamos e nós amamos. Com esse material, a gente constrói a ourivesaria da melhor qualidade. É só ser atento. É só não pegar a espátula grotesca da última revista ou do último programa, ou da última ideia da moda, né? Se a gente vai com delicadeza, se a gente vai com precisão, se a gente mede o valor daquilo que a gente tem nas mãos, a gente consegue. Eu não acredito que os jovens hoje em dia sejam piores do que eu quando era na juventude. Eu acho que a gente fez coisa tão descabelada quanto esse de hoje, coisa tão amalucada, entende, quanto de hoje. Minha experiência como professor universitário não é que jovem é alienado e não quer saber de nada. Toda a vida teve gente assim, tá entendendo? Que é pobre do ponto de vista da imaginação e que se pudesse ainda estava no tempo do faraó. De tão conservador que é, toda a vida isso existiu. Não é a média é aberta ao diálogo, quer saber novidade, entra empolgada com as coisas. Eu pego estudante de medicina, né? 1% da classe média. Quer saber, tem interesse pelo melhor. Então, isso são ideias feitas. Isso faz parte da moral da impotência. Isso faz parte da Matrix, na moral do espetáculo. Que dizer o seguinte, você não decide nada. Quem decide ou é o oráculo, que é o do bem, ou então quem comanda cá, que é o do mal. Você é um joguete entre o lado negro da força e o lado claro da força. Você só tem uma coisa a fazer. Vá para o seu quintal, vá colher suas flores no seu jardim, cuidar do seu corpo e tente esticar a sua vida o quanto puder, embora seja uma vida pobre de satisfação, de criatividade e sem nenhum objetivo. Isso a gente tem que dizer não. Se a gente disser isso, eu acho que a gente consegue ter um diálogo com a outra geração e o respeito, né? Não é tão difícil, isso exige da gente dedicação. Mas como eu estou dizendo, quem é pai e mãe sabe que isso não exige muito. Porque é da evolução, é da espécie. A gente é equipado para amar os filhos. Entende? Então, consequentemente, é só dar uma forcinha, é só deixar que a espontaneidade surja, como diz o Winnicott, para que isso emerja.